Fala pessoal, quero conversar com vocês sobre uma queixa frequente no consultório relacionada ao hábito urinário, ao hábito miccional dos pacientes. Quando eles vêm aqui fazer rotina de próstata, eu pergunto: você urina bem? E essa pergunta muitas vezes é mal compreendida. Uma boa parte dos pacientes responde: não, estou urinando bem, doutor, urino até demais. E é aí que está a pegadinha. O urinar até demais não quer dizer que você esteja urinando bem. Afinal de contas, a gente tem uma bexiga cuja finalidade é armazenar urina, para que de fato você tenha tempo, né, sem urinar, para você poder fazer as suas atividades. Então, se você está indo ao banheiro toda hora, urinando muito, ou acordando à noite para urinar, então você não está urinando bem. Urinar muito não significa urinar bem. E muitos pacientes, quando a gente pergunta, faz essa pergunta inicial, eles falam: não, eu urino bem, assim que eu bebo água, meu rim já funciona, eu já tenho que urinar. Isso não é bom, isso não é o normal, tá? Por isso que depois, no detalhamento da história, eu vou fazendo algumas perguntas pontuais e aí eu vou detectando que, na verdade, o paciente entendeu mal a pergunta e às vezes ele tem uma interpretação errada do jeito que ele urina. Urinar muitas vezes, urinar muito, não significa que você está urinando bem. E muitos pacientes relacionam isso com o ato de beber água. É que eu bebo muita água. E quando você vai ver quanto de água a pessoa bebe, você vai ver que muitas vezes ele está bebendo ou o normal, ou na maioria das vezes o menos do que ele deveria, tá? Então é uma associação errada. Então ir muito ao banheiro, definitivamente você não está urinando bem, você precisa verificar se o conjunto bexiga e próstata está funcionando adequadamente. Essa é uma situação. A outra é, quando você pergunta se o paciente está urinando bem, o paciente responde: não, estou urinando bem. E aí você começa a fazer questionamentos, aí você detecta que o paciente vai muito ao banheiro, como na outra história, chega no banheiro, demora muito para começar a urinar, ou então o paciente faz força para urinar, ou o paciente sai do banheiro, sai insatisfeito, que acha que podia ter urinado mais, ou às vezes o paciente perde um pouquinho de urina na cueca, é uma queixa comum, ou o paciente tem vontade de urinar e tem que ir logo, senão ele fica com a sensação de que vai perder. Então, por que eu estou comentando isso? Porque o paciente ele acaba se acostumando com os sintomas. Depois de um certo tempo, o paciente começa a achar normal esse sintoma de ter dificuldade, de achar que é mais difícil, que o jato é um pouco mais fraco, por conta da idade. E aí ele só procura o médico, eventualmente, quando fica muito crítico, ou seja, ele vem ruim dos sintomas e quando fica muito ruim, aí ele acha que a coisa mudou. Mas quando você vai perguntar, você já vê que de algum tempo para cá o paciente já tem tido dificuldade para urinar. E ele se acostumou. Isso é muito frequente nos pacientes um pouco mais idosos, pacientes que já estão aposentados. Por quê? Porque eles ficam em casa uma boa parte do tempo e têm a facilidade do banheiro. Então isso acaba não sendo um incômodo. Agora, um paciente que já é mais ativo, que trabalha, que precisa pegar condução, esse paciente acaba se incomodando um pouco mais cedo, apesar de muitos ainda se acostumarem achando que isso é decorrente do envelhecimento e que para isso eles têm que aceitar essa condição. Não. De fato, com o envelhecimento você tem alguma perda na função urinária, mas sim, existem maneiras de você melhorar, de você corrigir, de você melhorar a tua qualidade de vida. Então, se você se encaixa em uma dessas situações, ou se o seu marido, um amigo seu, se encaixa nessa situação, peça para ele procurar um urologista para ele investigar se de fato ele não tem alguma coisa que possa ser resolvida, tá bom? Fica então minha dica aí, beijo no coração, até a próxima.